E se o acidente que mudou a história do Brasil nunca tiver sido um acidente? Hoje, nós vamos reabrir os arquivos que os porões do poder tentaram enterrar. Você vai entender como as investigações oficiais e relatórios de Estado trouxeram à tona a reviravolta mais estarrecedora sobre o fim de JK. Ele foi executado. Na tarde de 22 de agosto de 1976, o país parou com a notícia de que o presidente do otimismo havia colidido com um caminhão de gesso. Por décadas, essa foi a verdade imposta. Mas a história guarda tramas que o tempo não consegue esconder. Quase 50 anos após aquela tarde trágica na Via Dutra, o debate que parecia adormecido foi reacendido com força máxima. O relatório oficial da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos chegou a uma conclusão contundente e sem precedentes. Juscelino Kubitschek não foi vítima de uma fatalidade jurídica ou automobilística. Ele foi assassinado pelas engrenagens do regime militar. Essa conclusão oficial não apenas contesta a antiga narrativa de um acidente comum, mas reconstrói a certidão de óbito do ex-presidente, transformando um caso de trânsito em um crime de Estado oficialmente reconhecido. A versão construída em 1976 afirmava que o Opala de JK teria sido tocado por um caminhão de gesso antes de perder o controle e cruzar a pista. No entanto, os depoimentos do motorista do caminhão sempre foram cercados de pressões estranhas e contradições profundas. A perícia da época isolou a área com uma rapidez incomum, impedindo exames independentes imediatos. E a complicação mais assustadora veio anos mais tarde, na exumação de Geraldo Ribeiro. A descoberta de um fragmento metálico em seu crânio abriu um embate de versões entre os maiores peritos do país. Enquanto uma ala afirmava categoricamente tratar-se de um cravo de metal do próprio caixão, investigações paralelas e comissões da verdade locais apontavam para algo muito mais sombrio: a marca de um disparo de arma de fogo na cabeça do motorista antes da colisão. Por que eliminar o homem que construiu Brasília? A resposta não estava nas estradas, mas nos bastidores da geopolítica da dor. Em 1976, o continente sul-americano estava sufocado pela Operação Condor, uma aliança clandestina entre os serviços de inteligência das ditaduras militares da região. JK, Lacerda e Jango haviam superado suas rivalidades históricas e arquitetado a frente ampla para exigir a redemocratização do Brasil. A morte de JK ocorreu em agosto de 1976. Poucos meses depois, em dezembro do mesmo ano, João Goulart morria no exílio sob circunstâncias suspeitas de envenenamento. Logo em seguida, Carlos Lacerda sofria uma parada cardíaca súbita em uma clínica. 3 gigantes civis silenciados em um intervalo assustadoramente curto. A queima de arquivo das lideranças que poderiam conduzir o país de volta à democracia era uma necessidade urgente para os porões do poder. Por quase 5 décadas, a história oficial sustentou-se sobre uma única e frágil coluna: o choque mecânico de uma ultrapassagem. A versão do regime militar cravava que o Opala conduzido por Geraldo Ribeiro havia tocado a lateral de um ônibus da aviação Cometa, iniciando a derrapagem fatal. No entanto, quando os arquivos de inteligência e a tecnologia forense moderna foram colocados lado a lado pelo Ministério Público Federal, a tese palaciana desmoronou. Os laudos originais apontavam marcas na traseira do automóvel como prova definitiva do impacto, mas os peritos descobriram uma contradição assustadora. As avarias não existiam no momento exato após o acidente. O enrugamento do metal foi provocado posteriormente, durante o guinchamento e a remoção forçada do veículo. A reconstituição em 3 dimensões revelou o que a física sempre tentou sussurrar. Naquelas condições de velocidade crítica, seria matematicamente impossível um toque do ônibus desviar a rota do veículo daquela maneira. Não havia marcas de frenagem no asfalto, nenhuma tentativa de desvio, nenhum gesto de reação. O Opala não corria, mas manteve aceleração contínua e retilínea até o choque frontal contra a carreta, segundos após o motorista Geraldo Ribeiro alertar, ainda no hotel, que alguém havia mexido em seu carro. Sabotagem mecânica?
ou o silêncio de um mal súbito induzido? Diante das rachaduras da perícia, o veredito científico afasta o acidente e aponta para uma intervenção externa calculada, inocentando em definitivo o motorista do ônibus, Josias de Oliveira, transformado por décadas em um bode expiatório da história. Em uma deliberação histórica, a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos oficializou o que os indícios blindados pelo tempo guardavam. Por 6 votos favoráveis, o relatório de Estado concluiu: Juscelino Kubitschek foi assassinado pela ditadura militar. Seu nome agora preenche formalmente o rol das vítimas da situação política nacional, abrindo caminho para que o cartório civil retifique, em definitivo, as certidões de óbito de JK e de seu fiel condutor. O homem que desenhou o futuro do Brasil acabou preso nas engrenagens de um passado violento que se esforçou, por décadas, para apagar seus rastros. Diante de todas as provas reapresentadas pela história e pelas comissões recentes, você acredita que o veredito de assassinato encerra de vez esse mistério? Se você gosta de entender as tramas que o tempo tenta esconder, inscreva-se no canal. A sua visão sobre o passado e as suas memórias sobre os fatos que cruzaram a nossa história são a peça mais valiosa da nossa investigação. Deixe sua reflexão nos comentários e ajude-nos a decifrar o que ficou sob o tecido do silêncio. Esta é a trama real.